oportunidade no programa eleitoral, na cobertura que vocês fazem diariamente, as pessoas vão perceber. Mas muita gente também diz que vai votar nos dois. Então é um problema só de chegar a informação para as pessoas. O que as pessoas querem é que as ideias que eu represento possam estar no debate nacional. E eu acho que elas ficam muito felizes com essa possibilidade e vão identificar no Eduardo aquele que possibilitou com que as ideias que nós defendemos em 2010 não ficassem sumidas em 2014 por um ato que, no meu entendimento, foi muito mais político do que legal de negar o registro da Rede Sustentabilidade. Como é que está a discussão assim, do fator Bem, nós estamos na fase agora de finalização do problema, né? Porque uma coisa são as ideias e as teses que a gente levanta, né? Como propostas e bandeiras a serem apresentadas na campanha. Outra coisa são os cálculos que estão sendo feitos para que as propostas possam ter o acolhimento orçamentário e legal. Essa fase de finalização está sendo feita. Agora, um princípio nós já temos. É preciso valorizar a infância e aos idosos. Não é um país que não é capaz de respeitar suas crianças quando não tem a creche, quando não tem a escola de qualidade e também não tem respeito pelos seus idosos que já deram uma boa contribuição para chegarmos aonde chegamos, não vai a lugar nenhum. Então, a nossa tese é de que é preciso respeitar a infância e ter gratidão respeitosa de resgate para com os idosos. Mas essa é uma questão que está em debate. Os nossos especialistas estão finalizando as propostas que nós vamos apresentar. Inclusive, nós vamos ter uma oficina com aposentados, estamos cada vez mais adensando as nossas propostas. Você já sabe qual senador que você? Se eu votasse em São Paulo, como a rede não teve a candidatura própria junto com o PSD, se votasse em São Paulo, eu votaria no Suplicy. Por quê? Porque o Suplicy é uma pessoa comprometida com a democracia, com a ética na política, é uma pessoa que tem dado uma contribuição para que o Brasil seja melhor durante toda uma vida. Essa discussão ainda não foi feita na rede, por isso que eu estou dizendo que se eu votasse em São Paulo, como a rede não pode ter o seu candidato porque faltou o registro, nós até discutimos para ter a possibilidade do Walter ser nosso candidato ou a Erundina ser nossa candidata pelo PSD, mas a decisão do PSD de São Paulo foi outra. Então, nessas circunstâncias, nós vamos fazer a discussão, a Rede Sustentabilidade. Agora, eu se votasse em São Paulo, como eu conheço o Suplicy há muito tempo, eu votaria no para governador? Para governador aqui em São Paulo, infelizmente, eu não tenho um candidato. Existe uma discussão que está sendo feita na rede de como vai ser feita a liberação da militância para votar nas candidaturas que tenham comprometimento com a sustentabilidade, com a renovação da política, com a quebra da polarização e a alternância de poder. Agora, quase metade dos estados não houve acordo entre rede e PSD. O que a senhora pretende fazer para que isso não atrapalhe agora nessa reta final? Não atrapalha porque desde o dia 4, quando nós discutimos pela primeira vez, e a primeira entrevista coletiva que eu dei para vocês, um batalhão de jornalistas foi dizendo que a rede é um partido, que o PSD é um partido, que nós iríamos trabalhar em dois níveis. O programa que é o polo estabilizador da nossa aliança. E o programa está em comum acordo rede-PSD. E iríamos trabalhar para termos o máximo que pudéssemos de candidaturas nos estados. E que aonde isso não fosse possível, manteríamos a nossa autonomia. Nós estamos dizendo e fazendo a mesma coisa desde aquela entrevista coletiva do dia 5 de outubro do ano passado. Então estamos inteiramente coerentes. E não é verdade que não avançamos.
Hoje nós temos candidatura própria, rede PSB, que estamos apoiando em cerca de 15 estados. Se considerarmos que são 27 unidades da federação, é muito mais que a metade. Em 2010, nós conseguimos apenas 10 candidaturas a governador do estado, quando eu fui candidata. Agora nós já chegamos a cerca de 15 estados em que estamos conjuntamente. 14, 15, por aí. E isso já foi um esforço muito grande, mas a base da nossa aliança é o nosso programa. E estamos inteiramente convergentes no que estamos fazendo no projeto nacional. E tem mais. A aposta que nós fazemos é de que a mudança virá pelas mãos da sociedade. Tanto a mudança para renovar a política, quanto a mudança para renovar os próprios partidos, que ainda estão muito presos à velha lógica das estruturas. Não é? A transformação que vai ser feita não é uma transformação dos partidos para a sociedade, como muitos pensam na lógica da velha política. É uma transformação da sociedade para os partidos. Eu tenho insistido desde o dia do lançamento da pré-candidatura. Nós hoje apostamos numa aliança com os núcleos vivos da sociedade, como fizemos em 2010. Fizemos todo o trabalho democrático do convencimento, onde não foi possível, cada partido tem a sua identidade, a sua autonomia. E iremos fazer uma campanha no tablado, como eu disse, aqui é o tablado em São Paulo, certo? Conversando com as pessoas. Serão os eleitores, os cidadãos que vão ganhar essa eleição. Não é? Quem ganhar essa eleição, com base nas estruturas, no tempo de televisão, nos marqueteiros, depois há de agradecer a eles. Quem ganhar, conversando com a sociedade, haverá de se comprometer com quem lhe deu a vitória. Marina, quando que a rede deve ser efetivada? Bem, nós estamos já na fase de finalização, a campanha, os candidatos da rede, inclusive, estão coletando mais assinaturas. Fiquei sabendo que ontem teve mais uma lei de encomenda para nós, que foi aprovada na CCJ, na Câmara dos Deputados, aumentando o número de assinaturas para 1.300.000 assinaturas. Mas como nós temos entrada no processo na lógica anterior, espero que o nosso registro seja com base nas 500.000 assinaturas. Vamos ao término do processo eleitoral entrar com o registro da rede. O que representa o ABC para a rede, Marina? É um polo importante do estado de São Paulo, que tem uma grande contribuição econômica, social, cultural e, obviamente, que nós queremos fazer a campanha enraizada em todo o país, em todos os segmentos. Eu e o Eduardo, inclusive, estamos fazendo a campanha indo os dois em duas frentes. Nós vamos ter quantos dias? 80 dias de campanha? Nós vamos multiplicar esses 80 dias por 160 dias, porque ele irá para um lado e eu irei para o outro. Marina, como trazer aqueles que estão afastados da política ou não acreditam mais? Aqueles que passam batido, como é que é em pouco tempo de televisão que o PSB vai ter e essa agenda multiplicada aí sua e do Eduardo Campos, como é que é possível convencer que a sua candidatura para o Eduardo propõe a mudança realmente? No debate, na apresentação das ideias, das trajetórias, não é pelas estruturas, vai ser pela postura e é o convencimento, como você falou. Não existe essa história de transferência de voto, isso é uma visão conservadora e atrasada da política. É como se os políticos fossem dono do voto das pessoas. Ninguém é dono do voto de ninguém. Cada um vai ter que suar a camisa, apresentar propostas, convencer o eleitor, né? E é isso que eu e o Eduardo estamos fazendo. Nós estamos andando nos vários lugares do Brasil e não temos dúvida de que, mesmo com 1 minuto e 49 segundos, quando nós demos conhecimento das nossas ideias, das nossas propostas, as pessoas vão firmar esse convencimento, né, de que é preciso unir o Brasil em torno da saúde, da educação, da segurança pública. Vocês ouviram o que as pessoas dizem em relação à saúde, em relação à segurança, em relação ao transporte. Nós vamos unir o Brasil em torno de uma agenda estratégica de desenvolvimento econômico e social que nos faça sair dessa situação triste de baixo crescimento que ameaça o emprego.
dessa situação preocupante de volta da inflação. Esse é o debate que os brasileiros estão aguardando. E é por convencimento. Ninguém transfere voto porque o voto não é de ninguém, o voto é do cidadão. E cada um vai ter que ter respeito com esse cidadão e convencê-lo de que ele deverá dar o seu voto para esse ou para aquele. Né? As pessoas, vou usar aqui uma metáfora de jogo, mas não sou entendida no assunto, certo? Mas é o seguinte, até agora, não é? Nós temos o cidadão brasileiro, durante 4 anos ele fica na arquibancada. Agora ele vai entrar para jogar. E com certeza não vai fazer gol contra, com certeza vai fazer um gol a favor da saúde, da educação de tempo integral, da creche para a mãe que quer trabalhar e estudar, para a mãe que quer realizar o seu sonho e quer também cuidar do seu filho adequadamente. Vai fazer o gol a favor da energia limpa, renovável, segura, diversificada, com os investimentos. A ministra de Minas e Energia atravessou esse ciclo como ministra de Minas e Energia, ministra da Casa Civil, presidente da República e termina o seu governo com a ameaça do apagão. Isso é falta de planejamento, de visão estratégica. É isso que eu e o Eduardo estamos nos dispondo a debater com os brasileiros, ter uma agenda eficiente, que faz o debate, não é o embate, que assume posição. Não é a lógica da velha oposição pela oposição ou da situação pela situação. O Brasil está cansado da polarização. O Brasil quer fazer o encontro do Brasil consigo mesmo. E o Brasil do encontro consigo mesmo é em torno de ideias, de propostas. Nós começamos a campanha lá em Ceilândia, na favela, numa comunidade chamada de Sol Nascente. Depois nós fomos para Águas Lindas, na divisa de Goiás com o Distrito Federal. E agora nós estamos andando no Brasil inteiro, né? Estamos fazendo a campanha em todo o Brasil. São Paulo, nós vamos visitar as principais regiões, os principais municípios. Mas a campanha começou lá em Brasília, na comunidade do Sol Nascente, em Ceilândia. Primeiro compromisso aqui em São Paulo é o ABC. Não, já tivemos outras atividades de campanha, tivemos um compromisso com a juventude, que foi uma plenária muito interessante, discutindo os temas das juventudes, como eles gostam de referenciar. E em 2010 eu andei muito nessa região, temos muitos parceiros que são candidatos que têm, não é, uma atividade política e principalmente as pessoas. Vocês veem o quanto que as pessoas têm a memória da campanha de 2010 e elas querem se sentir participando, não é? Dizendo quais são as suas ideias, as suas preocupações, fazendo as admoestações para os candidatos. Aqui no ABC, quais são as candidaturas? Aqui temos a candidatura do Cicote, temos a candidatura do nosso jovem, cadê ele? O Zé Gustavo, da Rede, e os outros candidatos do PSB, alguns até estão nos acompanhando. Pela Rede, nós temos um candidato a deputado federal, que é o Zé, e o Cicote é candidato a deputado estadual, mas vocês vão identificar os vários candidatos aqui.